ver um cara de volta assim, né, meu? O cara volta the books on the table. É. Fala pra ele, Leandro. O sofrimento nosso domingo passado com o reverendo João. Vamos assar uma carninha com o reverendo João. Você assou uma carne com Nicodemos lá em... Você assou uma carne com Nicodemos lá em Orlando? Vamos assar uma carne com o reverendo João. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Muito bem, estamos aí. Bom vê-los de novo. Semana passada choveu, né? Aí dá uma dor de vir na igreja, né? Semana passada alguns irmãos não estavam. Hoje a gente retoma a nossa série. Semana passada saímos daqui, todo mundo agora querendo desfazer da previdência privada, né? Ninguém mais quer fazer previdência privada depois do domingo passado, né? Queria sacar o dinheiro, já comprar tudo em terreno e morar na roça, para plantar para subsistência, depois da aula do reverendo João. Não entendeu o que eu estou falando, meu irmão? Vai lá no canal do YouTube da igreja, assiste a aula do domingo passado. O reverendo João nos falava sobre os sinais do fim dos tempos, 2 especialmente, a apostasia e o filho da iniquidade, né? O anticristo, como surgiria ali para a perseguição da igreja. E aplicando isso, né, a realidades que nós estamos vivendo já. E aí, depois do domingo de noite, ele veio falar de missões, aí pronto, a gente já queria vender a previdência privada, aí pronto, vende e vai para missões. Maria Helena com o Edmilson, mandar eles para onde, Lucas? Você quer mandar os 2 missionários, Maria Helena e Edmilson? O salário cai na conta já, aposentado. Não precisa nem preocupar com o sustento financeiro do missionário mais. Muito bem. Queridos, nós voltamos hoje à nossa sequência de teologia bíblica, né? Fizemos uma pequena pausa semana passada e a última aula dessa sequência fui eu mesmo que dei. Falamos sobre o proto-evangelho, lembra disso? Falamos lá sobre o primeiro evangelho, o primeiro anúncio do evangelho de Cristo em Gênesis 3,15. Pastor, nunca ouvi falar disso, meu irmão, essa é a graça de Deus, hein? O pecado entrou no capítulo 2, Deus começou a redimir imediatamente. O homem sai do jardim, ali Deus já está anunciando a redenção por meio de um mediador, né? Então nós temos essa clara memória. O homem saiu de lá, meu irmão, e logo já começou a confusão, né? Saiu do Éden, pouco tempo precisou para o trem desandar. Lá na roça a gente fala assim, né? Desandou. E a gente vê agora, a nossa aula hoje vai abordar a história de Noé. Isso que significa aliança noaica. Gostou do nome que eu dei para a minha aula? Gostou, Eli? Aliança noaica. E a gente está bem acostumado com os animaizinhos, 2 em 2, né? A gente fala, história de criança, isso aí. Vem nessa história de criança comigo aqui hoje, meu irmão. Vamos entender como que a história de Noé se encaixa na redenção. Pense, Deus está construindo uma história no mundo, meu irmão. A história da redenção da humanidade. A Bíblia está nos contando como Deus permitiu o pecado, como Ele vai usar o pecado para a sua glória e como Ele está redimindo a humanidade. Noé, acredite, meu irmão, acredite, Noé não é uma história sobre animaizinhos. Não é uma história sobre animaizinhos. Noé é parte da redenção de Deus para a vida do homem. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre este ponto da história. E daqui por diante o nosso estudo é bem sequencial. Nós gastamos um tempo neste primeiro semestre falando sobre princípios importantes para a teologia bíblica. Então, fundamentamos os princípios da teologia bíblica. Daqui por diante, nós vamos no texto. Hoje, Noé, em seguida, tocamos no assunto, passamos rápido pela Torre de Babel, Abraão, e daí por diante, os patriarcas. Vamos estudar os patriarcas, a descida para o Egito. Bênção, muito bom. Então, meu irmão, falando sobre essa aliança que nós temos agora renovada em Noé, aliança de Deus com os homens aplicada a este grande momento. Estou com preguiça de fazer aula, me ajude aí, me ajuda você aí nessa aula. Uma pequena tarefa para fazermos em conjunto aqui. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6, do verso 1 a 10, e o presbítero Jorge aqui, que é superintendente, é o patrão da EBD, meu irmão. O presbítero Jorge, ele e o Luiz Fábio, olha lá ele na porta lá, ó. Ele tomou é o patrão da EBD. Ele falou, pastor, aquele carioca,
Pô, pastor, põe uma perguntinha de aquecimento. Joia, perguntinha de aquecimento sempre é boa, sempre é boa. Gênesis 6, do verso 1 ao verso 10, eu pedi para o nosso irmão Leandro aqui ler. Meu irmão, me diga você, analise o texto e eu quero ouvi-lo agora. Quais as semelhanças e quais as diferenças entre os dias de Noé e os dias atuais, quando nós lemos o relato de Gênesis 6, de 1 a 10. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Meu irmão, que semelhanças há, que semelhanças você percebe lendo este texto entre a época de Noé, o tempo em que sucedeu o dilúvio, e os dias de hoje? Você que passou por um dilúvio ontem à noite em Guarulhos, né? Entrou água pela sua janela também? Dilúvio. É um dilúvio por aspersão que aconteceu ontem, outra coisa. Dilúvio presbiteriano. Me diga, meu irmão, vamos lá. Quais semelhanças você encontra entre os dias de Noé, a narrativa? Esse texto é um resumo, que ele já está até nos apontando Noé como um homem temente a Deus, um homem que vai andar com Deus. O que você está vendo aí e que você encontra comparativos aos dias de hoje? William fez assim. E aí? Não sei, me diga o seu. O que eu encontrei aqui de semelhança é a maldade contínua do homem. Eu acho que a diferença é que eles não tinham Wi-Fi, só isso, né? Boa, boa. Meu irmão, é aquela velha desculpa, né? E aí é o que você, pai, agora eu estou sempre aplicando nisso, né? Mas não é só por isso. Ai, o mundo é muito mal para se ter filhos. E não é nem só para se ter filhos. Uma pessoa fala, nossa, como eram bons os anos 70, o mundo não era mal desse jeito. Pensa bem, meu irmão, pensa bem. Conheço histórias macabras dos anos 70. E a Bíblia está nos dizendo que desde a saída do Éden, os homens que viveram antes dos patriarcas da fé, os homens que estão nos primórdios da humanidade, a palavra bíblica sobre a forma como eles viviam é continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Será que a turma hoje é pior do que antes ou será que só falta o Wi-Fi? Eles pecavam presencial, né? Não pecavam via Google Meet. Esse texto é um texto que eu acredito que desde o primeiro versículo, lá no 6:1 até o 10, ele nos dá 3 coisas importantes aqui. A primeira, né, que é a palavra do Senhor na antiguidade, desde a antiguidade para nós, que é a Bíblia, certo? A segunda, eu acho que é o atual momento do nosso mundo, e isso vai se perpetuar por qualquer geração que for, a maldade, né, igual falamos. E a terceira está bem no finalzinho, que é, mesmo com toda a maldade, mesmo com toda a bagunça, com toda a confusão, Deus vai achar graça àqueles que confiam nele e seguem ele, que foi o que aconteceu com Noé. Ah, meu irmão, que não fiquemos na maldade. Estava esperando alguém lembrar do Noé. Olha, em todos os tempos, em todas as eras, a maldade é crescente, o homem é continuamente mau, vírgula, e Deus é gracioso. Sempre haverá, meu irmão, descendência do Senhor.
sempre haverá a semente da mulher. Lembra aí da nossa aula de proto-evangelho? A descendência da mulher sempre haverá para criar inimizade, para ser inimiga do mal. É a descendência da mulher fazer oposição à descendência da serpente. Gênesis 3,15. Vamos fazer bastante referência a esse versículo. Se você não estava na aula de proto-evangelho, leia aí Gênesis 3,15, aí folheia a sua Bíblia. Meu irmão, você vai ter exílio babilônico, você vai ter a época dos juízes, a crise dos juízes, você vai ter o Novo Testamento com aquele caos de desenvolvimentos de religiões, de seitas, de heresias, e você sempre vai ter crentes, tementes a Deus, sempre. Por quê? Por causa do Senhor. Meu irmão, te ensinaram errado. O cara da história não é Noé. O cara da história não é o Noé, barbudo, né? Todo mundo dizia que Noé era bem alto, branco, tinha uma barba bem longa assim, né? Alguém que pintou um retrato de Noé um dia. Ele não é o herói da história. Então nós vamos olhar sempre a maldade crescente e Deus refreando o mal. Deus permitindo que o mal ande por um lado, mas tendo os seus, por outro lado, descendência por meio de quem ele fará redenção. Ele fará redenção. Mais alguém? Acho que é isso, eu não encontrei. Fala aí, Vinícius, está cochichando aí. Eu posso estar errado na minha concepção totalmente. Cuidado! Tá, mas eu vou arriscar. Me parece que existem diferenças aqui quando ele fala filhos de Deus e filhas dos homens. Vamos chegar lá. E a concepção familiar. Então, acho que uma coisa próxima seria o julgo desigual, ou o casamento fora disso, né? Fiou e torceu, assim. E o resultado disso daí, né? Então, foram homens, varões de renome na antiguidade. Então, eram pessoas que não escutavam a Deus por conta do relacionamento. E a maldade se multiplicou porque elas tamparam os seus ouvidos. Então, se assemelha muito hoje em dia também. Você não está erroneamente enganado, cara. Está certinho. Nós vamos ver julgo desigual nesse texto, meu irmão. O problema é muito mais antigo do que aquele sobrinho crente que casou com um ímpio e aí abandonou a igreja porque o ímpio não queria deixar os filhos vir. Sabe aquela situação? O problema é muito mais antigo do que isso. E aí nós vamos abrir o texto agora e vamos chegar lá. Wagner, por favor. Vamos desdobrar isso aí, entender que são filhos de Deus e filhas dos homens aí. Complementando o que o Lucas disse, um outro ponto que o texto traz, que continua nos dias atuais, só que nesse texto se tornou mais presente, é a questão da ira de Deus derramada. É um ponto que, por mais que hoje não tenha o dilúvio propriamente, haverá o dia que terá esse acerto de contas, né? Então, acho que foi só um ponto que tem que ser ressaltado também. O caráter de Deus é imutável, meu irmão. Cara, a santidade de Deus era ofendida lá e é ofendida hoje. Deus exerceu o juízo lá e exercerá ainda hoje. Pastor, mas destruindo o mundo? Não por água, por fogo, diz a Escritura. Né? E chegaremos a esse ponto. Vamos então abrir o texto, discutir um pouquinho mais sobre o texto e entrar melhor nas explicações daquilo que nos compete. Muito bem, meu irmão. Entendendo aí então que este é um texto que trata a nossa vida, a forma como Deus agiu nos tempos de Noé continua sendo nos mesmos moldes como Deus age hoje. Nós precisamos trazer ensinos. Como é que você vai aprender com Noé hoje? No máximo você aprendeu zoologia, né? Aprendeu a cuidar bem dos pets. Foi o que a gente aprendeu às vezes com a história de Noé, né? Os animaizinhos subiam 2 em 2, né? Ideologia de gênero não existia, meu irmão, era macho e fêmea. Ah, glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por essa mentira, essa falácia não existir lá. E nós precisamos olhar agora e dar passos adentro e pensar sobre redenção e pensar sobre aplicações do texto para nós. Gerhard Voss é um bom estudioso. Você quer um livro de apoio, meu irmão? Quer um livro assim? Pastor, eu queria ler um livrão daqueles que param em pé para acompanhar o assunto. Gerhard Voss, Teologia Bíblica é o nome do livro. E ele é da nossa editora. Foi reeditado com capa bonita agora, que a cultura cristã faz umas capas feias às vezes. Essa já é com capa bonita. E essa é uma citação do livro. Ele diz que na arca de Noé, na circunstância do dilúvio, há um propósito geral.
Deus tinha a intenção de expor as consequências do pecado quando deixado, até onde fosse possível, por conta de si mesmo. Deus está mostrando a maldade presente no nosso coração. E às vezes naquela incredulidade nossa ainda de pensar que a criança nasce pura, que eu não agi por má intenção, que na verdade eu não sou tão ruim quanto dizem. A Bíblia é que chama de pecado coisas que eu gosto. O texto bíblico está nos mostrando a profundidade da depravação do homem. Os tempos de Noé são uma permissão divina para que a maldade cresça um pouco mais e Deus julgue de forma justa a maldade humana. Lembre-se, não foram inocentes que morreram do lado de fora da arca. A cena é de pecadores maldosos sendo condenados por um Deus justo, com ira justa, em pena justa. É Deus ali mostrando até que ponto chega o pecado, Deus permitindo que ele cresça por conta de si mesmo. O pecado crescendo em rédeas soltas, é igual erva daninha, meu irmão. O que você precisa fazer para nascer capim na sua calçada? Nada. Ele cresce. Ele cresce. Manter a sua calçada limpa, isso sim dá trabalho. Cortar o pecado, limpar o pecado, esse é o esforço da santificação. Por si mesmo, ele cresce largamente. Olhe como o contexto nos é bom, o contexto nos é preparatório. Lembre então que desde Gênesis 3,15, desde este momento, nós temos descendências crescendo, nós temos linhagens indo adiante. E nós temos a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Sete? Você chama na sua Bíblia? Como é que está aí na sua Bíblia? Sem. Sete também é um nome traduzido do hebraico para chamar a Sem. Você tem Sem, Cã e Jafé, os filhos dados a Noé, e você vai perceber agora Abel morto, Abel sofrendo pelo pecado de seu irmão, o primeiro homicídio, a crise pós-criação, e Deus ainda mantendo aquilo que vimos em Gênesis 3,15. Um grupo que mantém a fidelidade a Deus, aqueles que descendem da mulher, que descendem da esperança de salvação pelo Messias, e um grupo que vai seguir a descendência da serpente. Caim e a sua descendência vão ser essa cena para nós. Veja que coisa dura. Olhe que, mais uma vez, a inimizade entre as descendências traz um desenvolvimento próprio de cada uma delas. Filhos de Deus, filhas dos homens. É a mesma raiz que nós vamos chegar aqui. Olhe como a Bíblia vai sendo construída sobre uma mesma teologia. Os descendentes de Caim eram prósperos em produzir cultura, mas distantes do Senhor. Os descendentes de Sem eram prósperos no relacionamento com Deus. Você vai ver a cidade sendo construída, os artífices de flautas, de instrumentos cortantes, de trabalhar no metal, são descendentes de Caim. O mandato cultural ainda está lá. Estamos juntos? Mandato cultural, lembra aí? A ordem de Deus de produzir da terra, estudo da nossa EBD. Eles estão produzindo da terra, eles estão fazendo na graça comum de Deus, mas eles não têm comunhão com o Senhor. Os descendentes de Sem mantêm comunhão com o Senhor. Olha a 7ª geração dessa turma. 2 versículos, Gênesis 4:19 e Gênesis 5:24. Eles nos falam sobre Enoque como descendente de Sem, e eles falam sobre Lameque como descendente de Caim. Olha aí esses 2 versículos bíblicos. Pedi para o Jorge Carioca ler para nós aqui os dois. Gênesis 4:19 e em seguida 5:24. 4:19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra chamava Zila. 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. No passar do tempo, o que sai do coração dessa turma? O que desenrola dessa turma? Lameque olhou e falou, uma é pouco, quero mais uma. Lameque vai perverter a família nos primórdios dos tempos. Meu irmão, a turma está anunciando na internet agora que querem viver um trisal. Já viu isso aí, meu irmão? Não é casal, trisal. Meu irmão, Lameque, descendente de Caim, fazia isso.
é o pecado do homem. É a cobiça de não se contentar na esposa que Deus lhe deu. É o desejo lascivo de possuir sexualmente outra pessoa. É o desejo orgulhoso de ter outros para si e ter o seu nome engrandecido e querido por mais pessoas. É o pecado do coração do homem, da descendência de Caim. Mantendo sobre a terra homens que não temem a Deus e que se entregam ao pecado. Lá e aqui. Por outro lado, Enoque andou com Deus. A linguagem bíblica para nos falar sobre a comunhão espiritual de Enoque com Deus. O texto está falando, meu irmão, de algo sobrenatural. Enoque mantinha firme e sólida comunhão com Deus a ponto de Deus o tomar para si. Desvende este mistério. Desvende este mistério. Você que é mais crente que eu, Deus te revelou em sonhos o que aconteceu lá, né, com Enoque. Enoque, Deus o tomou para si. Enoque já não era, já não estava mais, porque Deus o tomou para si, pela comunhão que ele mantinha com o Senhor, e Deus o chamou para si mesmo. Então veja, nós temos Enoque e Elias nessa cena, e talvez o corpo de Moisés lá, que a turma briga sempre, né, para falar desse assunto. Nós temos tão somente Enoque e Elias, dois homens que a Bíblia nos relata que foram tomados por Deus, e a Bíblia não nos narra a morte deles ou qualquer tipo de paradeiro. E aí, você quer saber o que aconteceu, meu irmão? Morre. Aí você pergunta para o Senhor lá. A Bíblia simplesmente não nos fala, né? A Bíblia não nos fala e nós calamos. Anota na sua lista de perguntinhas do céu. Você tem uma dessa? Quando chegar no céu, vou perguntar para Noé. Como você botou o dinossauro na arca? Né? Pergunta para Noé. Como que botou o elefante? Esse é o segredo, meu irmão. Bota fiotinho. 150 dias na arca. Põe fiotinho lá. Quem disse que ele levou adultos? Vai lá ouvir o... Como é que chama o menino lá? O Adalto Lourenço. Vai lá ouvir o Adalto Lourenço. Nós vamos discutir pouco sobre esse assunto. Nosso alvo é teologia bíblica. Não vamos cair na ciência por hoje. Pelo menos não nas discussões maiores da nossa aula. Então veja que Deus vai manter homens fiéis em todo o tempo, né? Ainda que nós não saibamos como exatamente foi essa cena de Enoque ser tomado por Deus. Mas nós vemos aqui claramente o pecado se desenvolvendo na linhagem de Caim e o temor a Deus se desenvolvendo na linhagem de Sem. Pastor, problema então é descendência? Ai, sabia, essa miséria da minha mãe. A minha mãe está aqui, ó. Eu pego por causa dela. Você está entendendo? Queria ser fiel, mas a descendência que Deus me deu. Meu irmão, entenda que nós estamos falando de tempos onde as sociedades são constituídas por famílias, onde nos primórdios da humanidade todo mundo é descendente direto. A Bíblia não está falando sobre algo que é físico, sobre o parto e nascer com o sangue de uma família que teme ou não teme ao Senhor. Nós vamos entender que isso é a questão própria de se tratar o coração. E após o dilúvio, todo mundo vem de Noé, meu irmão. Todos nós somos primo aqui. Todos nós somos primo. Vem todo mundo de Noé. Esse é um desenvolvimento do texto. Gênesis capítulo 6. Vamos começar a destrinchar um pouquinho aí esse texto que nós lemos. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos agora fazer constantes referências ao texto. Muito bem. Primeira coisa que o texto nos fala é da humanidade se multiplicando. Então, obedecendo o Senhor. O que é que Deus disse? Crescei e multiplicai-vos. A ordem social de Deus para a criação, o povo está cumprindo. Então, crescendo, se multiplicando, o mandato social acontece. Olha que curioso, verso 2 e 4. Onde foi parar a inimizade? Tá bom, eu sei que eles se desenvolveriam, mas Deus não disse que haveria inimizade entre os que temem e os que não temem a Deus? Entre os que seguem a esperança do Messias e os que seguem o caminho da serpente? Não haveria inimizade? Dei essa aula e terminei a aula aplicando, dizendo, meu irmão, seja inimigo do pecado. A inimizade com o mundo, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Terminamos a aula eu falando sobre isso aqui para você. Nesse texto, onde foi parar a inimizade? Onde foi parar a distância, a lacuna entre crentes e ímpios? À medida do crescimento do pecado, meu irmão, a turma negociou. A turma falou, ai, Senhor, eu sei que ela não é crente, mas ela é tão linda. Você acha, meu irmão, que é um menino de 16 anos da primeira igreja que fala isso? Olha onde vem esse problema. Verso 2 que nós lemos, está nos dizendo que os descendentes do Senhor, os filhos de Deus, como são tratados aí
eles acharam mais formosas as mulheres ímpias, as mulheres que não temiam a Deus, que seguiam o caminho da serpente, do diabo. As que viviam em iniquidade, eles acharam mais bonitas. Afinal, Senhor, que importa se ela ama a Deus? O que importa é se ela tem um rostinho angelical. É essa a preocupação para se arrumar um casamento. Tá certinho, Vinícius, aqui, olha. A mistura da descendência da serpente, dos cananitas, os filhos de Cã, e dos setitas, os filhos de Sem. As descendências começam a se misturar. O pecado vai vir pela miscigenação da fé. A fé. Eu creio em Deus, você não crê muito, a gente começa a se relacionar. Eu vou te trazer para a fé? Não, você vai me afastar dela. O julgo desigual começa já no texto. E o texto vai nos narrar no verso 4, que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Como nós entendemos isso, meu irmão? Qual é a minha perspectiva? Vou falar para você, a minha perspectiva clara do texto. Estamos falando de filhos de Deus como homens que nasceram do Senhor espiritualmente, como aqueles que temem a Deus. Quem são as filhas dos homens? São aqueles que são filhos da ira, como nos diz o Novo Testamento. Pessoas que estão na impiedade, que estão alheias a Deus. Para mim, meu irmão, claramente é essa a discussão do texto. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém vai te dizer que anjos desceram do céu e dormiram com mulheres. E o fruto desse casamento foram gigantes. Teólogo renomado, presbiteriano, brasileiro. Só não vou falar o nome agora para não escandalizar. O reverendo Leandro Lima defende essa posição. O reverendo Leandro Lima defende e faz uma boa exegese do texto, e é uma posição que ele defende com bons argumentos. E aí, meu irmão, seminarista aqui recém-formado, 2 aninhos de pastor para falar, discordo do Leandro Lima. Discordo do doutor Leandro. E sendo justo a minha consciência e a forma como eu interpreto a Bíblia, penso que é a continuidade de Gênesis 3,15. As descendências agora se misturando pecaminosamente, quando deveria haver inimizade, separação entre elas. Teologia bíblica nos conduz por esse caminho. Gerhardus Voss pensa assim, esse autor que acabei de citar para você, temos bom fundamento bíblico para pensar nisso. Por quê? O texto diz que, fruto desses casamentos, surgiram gigantes. Surgiram gigantes. E as pessoas dizem, são tipo Hércules. O anjo desceu do céu, dormiu com a mulher, nasceu meio anjo, meio homem. Então era um gigante. Não que seja este o posicionamento do reverendo Leandro, meu irmão. Então vai lá ouvir um por um, e há quem faça muita loucura neste texto. Não é este o posicionamento do reverendo Leandro. Mas há quem diga que são homens que nasceram em alta estatura porque eram meio filho de anjos. E o Senhor Jesus, no Novo Testamento, dizendo que eles não casam, não se dão em casamento, né? Vai entender essa teologia bíblica aí que não leu o Novo Testamento. É um pouco difícil, às vezes, a gente associar as coisas, né? Muito bem. Como interpretamos gigantes? Primeiro, meu irmão, da forma mais simples e literal possível. E eu vou te apresentar 2 possibilidades de interpretação do texto. Esse é um texto difícil, texto hebraico. O Leandro Lima, meu irmão, e o Augusto Nicodemos estão lá tentando interpretar, eu aqui que vou agora. Primeira possibilidade, mudança genética. Nasceram homens de grande estatura. E tudo bem com isso. Fruto da mistura de raças, da adaptação humana, nasceram então homens ali de grande estatura. Tudo bem. A ciência dá para você esqueletos de homens de 3 metros de altura. Você vai ver Golias de Gate, e depois de Davi matar Golias, os valentes de Davi vão matar outros gigantes. Não temos dificuldade. Qual outra possibilidade? Homens de grandes feitos. Homens de grandes feitos. Esse homem aqui, esse rapaz aqui, capitão, grande homem. Isso aqui é um grande homem. Quem me ouve dizer isso, está pensando que o Elias tem 3, esse menino aqui, o Eli, tem 3 metros de altura, ou que ele é um homem que fez grandes feitos na vida? Então, há essa interpretação para ser homens prósperos, produtivos, reis, dominadores sobre a terra. Por isso, grandes homens surgindo dessa descendência. Uma possibilidade. Osmar. Não foi eu que falei, presbítero Lucas aqui, Osmar. Vou ver, Osmar. Por que eu não falei isso, né, cara? Um gigante entre nós aqui. Osmar, todo mundo com inveja do Osmar aí, porque... Como é que é? O Ramon também. O Ramon e o Osmar. Muito bem, muito bem. Eis os nossos gigantes aí. Eis os nossos gigantes. Vai lá, Eli.
Pastor, se fossem anjos, não seriam filhos de Deus, né? O anjo não peca. A primeira vez que pecou, deixou de ser. E se fossem anjos caídos, também não seriam filhos de Deus. Então, Rapaz, bem difícil, né? Levantar essa ideia. E aí, vou deixar que os teólogos falem, cada um por si. Somos todos teólogos. Lê lá o R.C. Sproul lá e faça a sua teologia. Realmente, eu penso ser mais coerente, né? E aí, não vai sair por aí falando que o pastor falou que o Leandro Lima é herege, não, hein, meu irmão? Vai lá, tem curiosidade no assunto, lê a posição dele. Nós temos vários teólogos se posicionando de formas diferentes. Eu estou só estabelecendo a discussão aqui para você. Muito bem, gigantes, tanto fisicamente quanto em grandes feitos. São duas possibilidades. E aí, então, tendo em vista aí essa maldade crescente, o pecado, a própria mistura entre crentes e ímpios, podemos chamar assim, crentes em Deus e impiedosos contra a santidade do Senhor. A mistura entre eles, a maldade crescendo, já não há mais perspectiva humana. E o julgamento divino agora é promulgado. O decreto divino no verso 3 vai nos falar essencialmente sobre morte. Morte, meu irmão. Se comerdes do fruto da árvore da vida, certamente morrereis. Me acusa a impiedade de Deus, o pecado do Senhor. Deus exerce santa justiça ao dizer, certamente morrereis. E agora o pecado de vocês ultrapassou a minha longanimidade. E Deus não é mau por decidir adiar o julgamento. Deus está sendo misericordioso em adiar o julgamento. E o que acontece com o tempo? O homem não muda por si, o homem evolui, cresce nos seus pecados. Essa é a nossa depravação natural. E então, como resultado da morte, o decreto divino vai anunciar que o homem não viverá mais do que 120 dias. Deixa eu estabelecer outro negócio aqui para você, meu irmão. E aí a polêmica está estabelecida. Essa é uma aula difícil. 120 anos. Estou eu dando aula no EBD, antes da pandemia, 2019 ali, dando aula para os adolescentes, e falando sobre... a William está rindo, né? Falando sobre Noé. Estou pregando lá sobre Noé, dando aula para os meninos, e falando que, a partir dessa fala de Deus, o homem perdeu a sua longevidade. O homem vivia como Melquisedeque, como Matusalém. O homem vivia muito. Noé tem os seus primeiros filhos com centenas de anos. Noé vai viver, sei lá, não lembro, de 600 anos. Eu não lembro de cabeça aí. Olha no texto aí, meu irmão. Tudo bem. E Deus dizendo, por causa da maldade não passará 120 anos. Meu olhar para o texto, longevidade. Uma jovem adolescente, a filha do William. Levanta a mão e fala assim, pastor não, seminarista, né? É que agora eu fico me tratando como pastor eu mesmo. Eu me olho no espelho e falo, bom dia, pastor. Não falo, não. A menina levanta o dedo e fala assim, 120 anos não é o prazo até que o dilúvio acontecesse? E não está falando nada de longevidade? Aí eu falei, não sei. Não sei, ué. Esse menino aí também fica falando aí. Fica quieto aí, menino, eu estou ensinando aqui. Você é seminarista? O dia que você for seminarista, você fala. Meu irmão, eu escrevi um artigo científico, 8 páginas, discutindo, pesquisando. Cheguei em casa, abri o meu Logos, meu software bíblico, fui lá olhar o meu comentário, e aí o comentarista dizia, há uma discussão se trata-se de longevidade ou prazo até o dilúvio. Eu falei, ai, Senhor. E escrevi, conversei com a família, e falei, gente, é possível. É possível que o texto esteja falando sobre o homem não viver mais por tanto tempo. Aí, fruto da minha pesquisa, agora sim, o homem passa a viver menos. Você vê uma decadência na idade com que morrem os homens, a ponto de não haver mais tamanha longevidade. E Deus, é possível que esteja falando, eu vou abreviar a vida, vocês não vão viver tanto tempo, porque quanto mais se vive, mais se peca. Então eu vou abreviar a longevidade humana. Mas também é possível, e é óbvio o texto, que dali 120 anos viria o dilúvio. E o texto não tem outros textos em Noé que afirmem essa data exata, desde a promulgação, quando Deus anuncia o juízo e quando se rompem o chão lá e vai encher tudo de água.
Então, mais uma vez, meu irmão, estou estabelecendo para você aqui a discussão. As duas interpretações precisam ser estudadas. Nossa, pastor, a Bíblia contém erros, Jesus não vai voltar, nossa vida é uma mentira. Não, meu irmão, no que isso toca a natureza da fé? Nós estamos sendo o mais bíblicos e claros possíveis na nossa EBD, de te dizer como a própria Escritura afirma que há textos difíceis de interpretar. É uma realidade, é uma possibilidade. Então, estamos aqui estabelecendo a discussão para você, e eu penso que as duas coisas são cabíveis. As duas coisas são cabíveis. O dilúvio vem dali um pouco de tempo, é possível que seja um prazo, e é claro também, os próprios relatos bíblicos vão mostrar o homem vivendo cada vez menos. E você conhece o seu Oswaldo de 93, é quem eu conheço pessoalmente, o mais antigo vivo até hoje, né? E vai chegar no 121, aí a gente volta aqui para rever essa aula. Obviamente, Deus não está batendo um prazo como esse. Próximo ao decreto divino, em sequência, o texto então vai nos relatar, né, a razão de todas essas coisas, o pecado. Meu irmão, olha o texto aí, verso 5. Qual a extensão do pecado? Qual a extensão? Toda a humanidade. Tudo. Tá ruim na escola para os meninos, não tem série na Netflix que não tenha pornografia. Sabe aquele negócio? Tá ruim, pastor, não tem onde que a gente foge do pecado. Meu irmão, esse é o mundo caído. Esse é o nosso anseio pela eternidade e o pecado ser tirado. Então, toda a extensão da humanidade é corrompida pelo pecado humano. E qual a natureza deste pecado? Ah, meu irmão, esse coraçãozinho gostoso que habita dentro de você. Esse coraçãozinho. Mateus capítulo 7, verso 19, está ali. Capítulo 15, verso 19. Eu acho que é 7. 15 mesmo? Está ali para nos lembrar. Já que o presbítero Jorge abriu aqui, por favor, meu irmão. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sabe qual que é o problema do pecado, meu irmão? Você. Sou eu. O problema do pecado é o coração. O problema do pecado não é que os videogames deixaram nossos jovens mais violentos. Já ouviu essa? O problema do pecado não é que a internet afastou as pessoas e agora ninguém se ama mais. Não é este. Essas coisas são circunstâncias, são coisas externas. O pecado provém do coração. De onde é que então provém jogos violentos? De um coração violento. De onde que provém um desejo de olhar só para si e não amar ao próximo? De um coração egoísta. O coração é que gera circunstâncias pecaminosas e não as circunstâncias que corrompem o coração. Mentiram para você, meu irmão. Nós não somos uma tábula rasa. Nós não nascemos inocentes. Mentiram para você. Vai ter um menino lá na sua casa. O menino qualquer dia vai soltar um palavrão. Você vai falar, quem te ensinou isso, menino? Você briga com o menino a vida inteira para ele aprender um versículo. Demora 8 anos para decorar um texto. Mas ele ouve o tio dele, que martelou o dedo, xingar lá na ponte que partiu. Ele vai chegar em casa e vai falar, mamãe, o que é a ponte que partiu? E você vai ter que lidar com o coração do seu filho, que é inclinado ao mal. Maldade parte daqui de dentro, meu irmão. Maldade é o coração nosso inclinado. E o coração que põe para fora, o Senhor Jesus nos ensinando, é do coração que parte o homicídio, as guerras, todo tipo de miséria nossa. E Gênesis está nos mostrando exatamente isso. Qual é o desígnio divino? Arrependimento. Arrependimento. Meu irmão, Deus se arrependeu. Como é que nós fazemos agora? Se a nossa fé não caiu até agora, agora cai, hein? Deus se arrependeu. Me ajuda aí, meu irmão. Como nós entendemos o arrependimento de Deus? Gisele, me ajuda. Não mesmo? Ai, Pedro, ri não que eu vou aí, hein, cara. Tem até tradução que muda para entristeceu, né? Que tem um significado mais parecido com o original. Ah, então você tem uma opinião. A Gisele falou, não, eu acho que ele não se arrependeu. Fala, Flávia? O Cauê falou? Deus se entristeceu. E aí, Beto? É o pecado, a corrupção do pecado, estragou o microfone. Tudo é pecado, meu irmão. Já falei, o carro quebra, eu falo, Senhor, pecado. E é mesmo.
esse Deus se arrependeu, eu sempre entendi como... Assim, o filho faz uma coisa e você vê que aquilo não é legal. Você vai e bate. Só que depois você fala assim, poxa vida, o que ele fez foi tão errado, que a correção foi tão forte, que você se arrepende não da correção, mas sim do ato em si, do tamanho do erro. Fala assim, não era para ser tão grande o erro assim, para a correção ser tão forte. Então, talvez, dentro dessa vamos dizer assim, dessa visão humana, não é que Deus se arrependeu, é que o tamanho do pecado foi tão grande e a aplicação, vamos dizer assim, da correção foi tão forte que, no caso, ele se entristeceu, por causa do tamanho da aplicação do momento que foi feito. É um duro lamento, né, meu irmão? É um lamento. Olha como o texto, então, pode ser bem entendido assim, como arrependimento na ideia essencial de se contristar. Bem aqui o que o Cauê trouxe, o que a Flávia citou. É a ideia de se contristar. Deus, ele lamenta o pecado. Meu irmão, Deus não tem alegria no nosso pecado. Deus não tem prazer em nos corrigir. Ao mesmo tempo que de forma justa, ele nos corrige. Mas há quem pense que Deus condena o pecador ao inferno tendo alegria nisso, dizendo, vai queimar lá agora. Não, a Bíblia nunca nos narra Deus agindo dessa forma, ainda que ele seja justo e todo-poderoso, soberano, quando ele condena o pecador ao inferno. Então o texto está usando uma antropopatia, um antropomorfismo, uma forma de falar em figura humana. Como que eu explicaria para você algo que você não entenderia jamais? Algo que não está no teu universo, que não cabe ao teu entendimento. A Amanda vai levar o Matias para conhecer a fazenda pela primeira vez. O Matias tem 2 aninhos. Aí a Amanda fala assim, olha filho, que lindo exemplar árabe de cavalo. A Amanda fala assim, olha filho, olha lá o Cacá, olha lá o Pocotó. Olha o Pocotó. Você está entendendo? Qual é a linguagem compreensível no universo de uma criança de 2 anos de idade? Pocotó, é o barulho que faz. O menino não sabe explicar que o Denis tem uma motinha 150, que ele anda na marginal. Ele sabe o que é um bibi. Você está entendendo? A Bíblia está nos trazendo uma linguagem na nossa forma. Deus está se valendo da linguagem humana. A teologia sistemática nos diz que Deus está balbuciando de forma que nós compreendamos. Fato não é arrependimento como nós conhecemos. De falar, poxa vida, não devia ter feito esse menino. Maldito o dia que eu fui engravidar minha esposa, que eu fui no hospital para nascer essa criança, agora esse menino riscou meu carro. Preferia que não tivesse nascido. Não é este arrependimento, meu irmão. Estamos falando de arrependimento na forma mais humana possível. O texto está falando do lamento de Deus. Terrível coisa ver o homem nessa situação, carecendo desta correção, a qual vou fazer com justiça. Deus não corrigiu com alegria, Deus corrigiu com o lamento pelo pecado, ainda que corrigisse com justiça. Então é disso que o texto está nos falando. É uma narrativa de um desígnio de Deus, e o arrependimento é assim entendido. Isso vem por meio de juízo e destruição. A soberana forma do Senhor de julgar o homem, Deus decidiu fazer o juízo, extinguindo todo ser que respira, toda forma de vida. É o desígnio de Deus narrado para nós no verso 6 e verso 7. Perceba ainda, meu irmão, há uma clara memória dos atributos de Deus. Deus continua soberano, Deus continua justo, Deus continua irado, sem pecar na sua ira, Deus continua misericordioso e gracioso. Deus é o que é. Pastor, por que seria importante discutir os animaizinhos no barco? Porque a Bíblia está nos mostrando o caráter de Deus. E ele não muda desde todo sempre. É o mesmo Deus a quem você ora hoje. E você pode conhecê-lo e ver como ele tratou pecados no passado e como ele continua os tratando hoje.
como ele usou de misericórdia no passado e continua usando hoje, como ele chamou homens como Noé para si, e como ele tem chamado você hoje, para não ser um filho da ira, para não ser alguém que anda na iniquidade, mas alguém que vive no temor do Senhor, na sua graça. Esse é você, meu irmão. Esse é Noé. Vou botar o nome do meu filho de Noé. Sofrer bullying até umas horas, né, o menino? Timóteo, irmão, está decidido, meu menino. Timóteo. Depois do domingo passado, Timóteo mesmo. A turma falou, vai sofrer bullying. Meu irmão, vai sofrer perseguição. O que é bullying? Não, é Timóteo que vai chamar o menino. Verso 8 e 9, você leu aí. Agora o texto nos apresenta o jovem ou velho Noé. Velho ou jovem? 150 anos, assim? Mas para quem viveu 600, né? Tá no comecinho ali, né? Comecinho, tá nos 20 e poucos. Noé jovem na sua perspectiva, um homem que andava com o Senhor, um homem que temia a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui, meu irmão, nos é apresentada graça. Primeira vez no texto bíblico em que o termo hebraico referente a favor, encontrar favor. Primeira vez no texto bíblico que o termo é usado. A graça nos é apresentada aqui. Já foi apresentada no seu conceito. Deus já usou graça, mas é a primeira vez que o texto bíblico que você tem nas mãos relata esta fala, relata esta passagem sobre graça. Noé encontrou favor perante o Senhor. É essa a tradução do texto hebraico. Olha como talvez nós estejamos tão acostumados a ouvir falar de graça que nós não damos conta da importância que isso tem ali. Ali, meu irmão, para Noé é algo novo. Discutia com os catecúmenos hoje mais cedo. Novo nascimento para nós é tranquilo. Você conhece o novo nascimento, você canta Eu Nasci de Novo, você canta a música no rádio do carro. Imagina Nicodemos ouvindo pela primeira vez. Você tem que nascer de novo. Nicodemos falou, voltar para a barriga da minha mãe. Não fez sentido para ele. É algo sendo revelado. A revelação de Deus, meu irmão. Voltar lá nas nossas primeiras aulas, lá no começo do ano. Deus está revelando a si mesmo. A palavra, os conceitos redentivos vão sendo revelados pouco a pouco. Deus está construindo a história da humanidade e revelando a si mesmo. Nesta altura da história, ele diz com termos, com palavras, o texto registra o que é graça. Moisés, ou Noé, encontrando favor perante o Senhor. Noé é alguém que respeita os mandatos social, cultural e espiritual. Social pela família. Noé está tendo filhos, está obedecendo ao Senhor. Crescer, multiplicar e encher a terra. Noé vai lidar com a cultura. Ele vai só construir um barco com madeira, meu irmão. Ele está produzindo a partir da terra, mandato cultural. Noé está vivendo o mandato espiritual. Ele está se relacionando com Deus. Os ímpios não vivem o mandato espiritual. É impossível o ímpio ser fiel a Deus na ordem de ter comunhão com o Senhor, um mandato de Deus. O que o ímpio faz no mandato espiritual? Fica procurando falsos deuses. Está caçando aí, tentando encontrar algo que substitua o Senhor. Noé é alguém que está andando no caminho de Deus. Coisa importante, não se misturou com a descendência da serpente. Ó Vinícius, ó nós aqui, julgo desigual. Noé não se misturou com a descendência da serpente. No tempo em que os homens se casavam e davam-se em casamento, Noé permaneceu fiel ao Senhor e não se deu ao pecado de se ajuntar com alguém que não fosse temente a Deus. Não procurou as filhas dos homens pela sua beleza. Olha aí, minha irmã, que bênção, que bênção. Nós podemos ser feinhos, irmãs, mas vocês têm que escolher a gente porque a gente é crente. Essa é a razão. Se console nisso, meu irmão. Próxima vez que alguém te dizer assim, rapaz, sua mulher é bonita demais para você, você fala, mas eu sou crente. Glória a Deus por isso. Famílias fundadas sobre a Escritura. Casais que temem a Deus e que vão constituir um lar no temor do Senhor. Como é que você vai manter o mandato espiritual na impiedade? Poxa, pastor, mas eu vou pedir o divórcio então. Não, meu irmão, vai lá. O apóstolo Paulo, a própria Escritura já ofertou o caminho para aqueles que são casados. E Deus tem boa esperança para você, meu irmão. Deus tem claras instruções para você santificar o teu lar. É você o Noé da sua casa. Vamos lá. Deus vai redimir todas as coisas. Então nós temos essa graciosa oportunidade do Senhor. Noé, no final, é um sinal de Cristo no Antigo Testamento.
como um mediador entre Deus e os homens através da arca. Noé vai ser para nós, meu irmão, aquele que vai estar entre a destruição do pecado, salvando a continuidade da raça humana por uma ordem do Senhor. Nossa, Noé é Jesus? Não, ele é uma imagem, uma figura de Cristo. Qual é a grande expectativa do Antigo Testamento para o Messias? Vai nascer. Lembra disso? Falamos lá no proto-evangelho, lá, Gênesis 3,15. A semente da mulher, Eva, daria à luz um filho que pisaria a cabeça da serpente. Essa é a esperança de todo aquele que teme o Senhor. Beleza? Por favor, leia para mim Gênesis 5:29. Gênesis 5:29. Pedi para minha mãe ler aqui para redimir ela do pecado dela de ter me concebido em pecado. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A esperança no menino. A esperança de que, quem sabe seja esse o Messias. Quem sabe seja esse a descendência que vai pisar a cabeça da serpente. E Deus soberanamente está usando Noé como um sinal daquele que afinal viria no futuro, de forma completa, de forma cabal. Esse é aquele que nos dará descanso das fadigas do pecado. Noé, de fato, cumpre essa expectativa quando ele é usado por Deus para limpar o pecado, né? Para Deus usá-lo como meio de graça no meio do juízo e poupar a criação da destruição completa na misericórdia do Senhor. Muito bem, meu irmão. Olha, afinal, então, Gênesis capítulo 6, do verso 11 a 22. Nós não vamos ler. Bata o olho aí na sua Bíblia. E aí eu quero ganhar tempo. Pastor, você não vai falar dos animaizinhos? Te avisei que eu não ia. Essa é a narrativa da construção da arca e de o que deveria ser feito. Deus vai chamar Noé, vai ordenar a ele claramente as dimensões da arca, como ela deveria ser construída. E aí um detalhe que sempre me esquenta o coração é pensar a forma como Deus diz que ela seria fechada por dentro e por fora. Irmão, na engenharia não, Lucas. Não só engenharia. Há uma ação do Senhor. A Bíblia diz que Deus calafetou por fora a arca, né? Deus fechou-a, selou-a por fora. Então, o texto nos aponta a responsabilidade de Noé, os esforços por recursos humanos, recursos culturais. Aqui Noé está exercendo o mandato cultural. Vai usar a inteligência dele, a força, a capacidade que Deus deu para cumprir as ordens do Senhor. Está lá na obediência, tudo bem. E a presença dos próprios animais vai ser providenciada por Deus. Você não achou que Noé arrumou uma arapuca, você achou? Para pegar lá os bichinhos? Montou lá um triângulozinho assim com a corda. Meu irmão, de forma soberana, Deus faz vir. Pastor, esse é um texto que a ciência discute. Meu irmão, esse texto é revelação de Deus. O que a ciência nos ajuda a elucidar o texto? Ajuda a entender? Vamos usá-la. Nossa tarefa de mandato cultural, usar a ciência a favor da Escritura. Pastor, a ciência diz que um animal nunca seguiria e entraria numa arca. Eu tenho certeza que o meu primo é zoólogo. Eu tenho certeza que nunca aconteceria isso, que os animais viriam. Meu irmão, o mar também não se abriu com certeza. Pedro não andou sobre as águas com certeza. Um cego curar, um homem voltar à vida depois de 3 dias morto, com certeza. Lembre-se, meu irmão, estamos falando de fé. Eu posso argumentar cientificamente? Com certeza. Eu vou abrir mão da fé pela ciência? Muito obrigado. Eu não vou confiar na conclusão de estudos humanos, porque é mal todo desígnio do coração. E o pecado corrompeu todas as coisas, o homem erra nos seus estudos. Então há coisa boa lá, mas não deixe a verdade revelada para se apegar lá. Mas vai ouvir lá o Adalto Lourenço, vai ouvir que é interessante. Deixa o Adalto Lourenço harmonizar a Pangeia, o grande continente, com a Arca de Noé. Vai lá, meu irmão. Estudo para você aí durante a semana. Pastor, estou curioso. Vai lá. Pastor, não sei o que é Pangeia. Glória a Deus, meu irmão. Está tudo bem. Não é uma discussão que vai impactar a tua vida cristã, tua vida pessoal com o Senhor. Estou mais preocupado em você entender a redenção e a aliança de Deus. Capítulo 7, então, para nós, a narrativa do dilúvio.
Narrativa do dilúvio. A Bíblia diz que não chovia sobre a terra. É o primórdio do mundo. E a Bíblia nos conta que, no momento determinado por Deus para que iniciasse o dilúvio, romperam-se as fontes. A Bíblia nos dá a ideia mesmo de água jorrando de baixo para cima. Ai, pastor, queria tanto um filme de Noé explicando como isso aconteceu. Eu também queria, meu irmão. E o dia que lançou o filme do Noé, eu fui lá correndo ver. A gente estava de férias em Cabo Frio, fomos lá assistir o filme do Noé. Eu vou viver minha infância aqui agora, né? Eu vou ver, nossa, finalmente, né? E aí tudo bem, e aí começa o filme do Noé, os gigantes sobre a terra são grandes monstros de pedra que são homens caídos. Aí eles estão lá, os gigantes. Aí já estragou, né? O filme relata esse momento de fonte se rompendo de baixo para cima. Meu irmão, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não está ocupada em expor para você a geologia da criação e como a água estava presa por baixo da terra, e nesse momento, pontualmente, foi o momento em que a água rompeu a crosta terrestre e inundou o mundo. Então, não vou abrir uma discussão que a Bíblia não dá. E o Adalto Lorenzo é cientista. Então, por isso que eu estou sempre te recomendando, discuta com um cientista o que ele pode te ajudar sobre ciência. E chove 40 dias sobre a terra. Toda a chuva que não havia caído, decide Deus, determina o Senhor que agora venha. O mundo se enche, e aí todo o capítulo de número 7 nos narra este momento. Pastor, mas e antes as árvores? A Bíblia diz que subia um orvalho pela manhã e regava a terra. É a fala bíblica sobre este momento propriamente. Então, passamos aí pelo capítulo 6, capítulo 7, e agora, após o capítulo de número 8, né, após esse momento descritivo de toda a passagem do dilúvio, o momento em que as águas diminuem, o pássaro é solto para encontrar terra, a arca repousa no Monte Ararate. Eu quero chegar com você no final do capítulo 8. Ali está capítulo 9, mas por favor, os versos ali ainda nos restam ler os versos 20 a 22 do capítulo 8. Pedir a um crente, por favor, que leia para nós. Quem pode ler aí para o diácono levar o microfone? Pode ler? Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Ao descer da arca, qual o primeiro ato de Noé? Espiritual, meu irmão. Não é plante uma árvore, é preste um culto. Noé vai erguer um altar ao Senhor. Noé vai fazer o que é próprio dos crentes. Ele vai dar glória ao Senhor e servi-lo em culto. A vida de Noé é para o Senhor. Noé não está triste porque ele perdeu assim a macieira que ele tinha plantado no quintal. Noé está entendendo a redenção e ele vai prestar culto a Deus. Deus então vai dizer que não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem. Se você ler só esse versículo, o que parece? Que Deus é tipo Zeus, sabe? Deus ele é tipo Marte, o rei da guerra. O Deus está irado, o Deus irado manda uma destruição, o povo clamando por misericórdia oferece um holocausto que aplaca a ira dos deuses. Meu irmão, não é isso que está acontecendo. Olhe a Escritura além do trecho, além do texto. Deus está desenvolvendo todo um relacionamento com a humanidade. Deus está lhes ensinando sobre pecado e redenção. Deus está tratando a maldade do homem. E neste momento Deus está completando a sua tratativa com a humanidade, dizendo: fiz o que a minha mão estava determinada a fazer, destruir o pecado e a maldade. Mas considerando que o pecado não cessará aqui, eu não voltarei a destruir. Mas lembra lá do Guerrar dos Vós, lá no começo da citação, Deus cumpriu o seu objetivo. Deus mostrou a maldade do pecado,
a graça e a redenção em Noé e a justiça e o juízo por meio do dilúvio. Deus se revelou na história. Deus se revelou. Ele cumpriu propriamente seu propósito. E agora Noé não está aplacando a ira de Deus. É Noé quem está servindo ao Senhor. E Deus dizendo, muito bem, servo bom e fiel, não voltarei a fazer isso. Deixe-me dizer agora quais são os próximos passos. Quem está ditando a história é o Senhor. E agora no capítulo de número 9, ele vai narrar a continuidade destas coisas. William, por favor, meu irmão, fica com o microfone para você me ajudar a ler. Capítulo 9 agora, leremos do verso 1 ao 6, pausadamente, um pouquinho de cada vez. Olha como a vida de Noé vai ser retomada e como as ordens de Deus continuam. Verso 1, por favor, William, capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mandato social. Lembra que Deus disse a mesma coisa para Adão? E sabe o que Deus vai dizer para Abraão? Adivinha, enche a terra, pai de multidões. Deus está mantendo a ordem da criação. Capítulo 9 está nos ensinando a grande lição da continuidade. Deus tem um plano para a humanidade. A arca de Noé não foi um lapso de ira divina, foi um determinado desígnio do Senhor para se mostrar na sua ira, na sua justiça, na sua graça, na sua misericórdia. Agora o homem o conhece, agora a aliança de Deus com o homem é bem firmada na descendência de Noé. Deus está mantendo aquilo que ele se dispôs a fazer por meio do homem, inclusive o mandato social. Conclusão disso, adivinha o que eu vou falar agora? R$10 para quem adivinhar. Tenha filhos. A Sara cochichou aqui. Tenha filhos. Satanás plantou na nossa cabeça que criança é problema. Satanás plantou na nossa cabeça que não é bom ter filhos. Então, pense com carinho, meu irmão. Julgue no teu coração sempre. Julgue no teu coração por que criar famílias para a glória de Deus. Samuel já quer fazer o segundo, Bia. A criança nem nasceu, nem sabe se é menino ou se é menina ainda. O Samuel já fala, trigêmeos agora, Jesus. Amém. Vou mandar missionário aqui, filhos missionários. Verso 2 e 3, por favor, William. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Qual é o mandato sendo continuado aqui? Cultural. Cultive a terra, produza dela. O que Deus disse para Adão? Domine sobre a criação. O que Deus disse para Moisés? Domine sobre a criação e faça churrasco. Os animais agora são enfaticamente dados por Deus para o alimento. Matar aquela vaquinha, Lucas. Lucas que foi para o Nepal lá, ficou assistindo os meninos lá. A vaca deitar no caminho lá, não pode tocar a vaca. E ele falando, voltar para casa, eu vou matar esse Deus aí. Ele matou o Deus dos idólatras, que botaram a criatura no lugar do Criador. Deus está dizendo, faça churrasco. Deus diz para Pedro, meu irmão, mata e come. Então é isso, essa nossa tarefa. Deus deu a criação para o homem, e não o homem para servir a criação. Para de tratar seu pet que nem filho. Ele é que tem que te servir. Ainda que seja para alegrar a tua casa e conviver contigo. É ele que te serve. Põe ordem na Maia, Jorge. Aquela cachorrinha lá é braba, difícil contê-la. Ah, que fofinha. Alegra as crianças. Diverte o lar. Mas nós não devemos tratá-los como prioridade, como se eles fossem pessoas na casa. O pet nunca vai ser filho. Olha que mentira satânica sempre, né? Toda vez eu falo disso na igreja, toda vez eu olho e falo, como pode? Era para fazer filho, a turma não quer fazer. Era para comer os bichinhos, a turma quer manter os bichinhos como filho. Satanás é proeminente em enganar a humanidade. Disse o reverendo João, nos lembrando do evangelho semana passada, se possível, até os eleitos. Formatou a cabeça da turma, hein? Meu irmão, verso 4 a 6, o William vai ler para nós, por favor. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Qual o mandato expresso aqui?
espiritual. O relacionamento do homem com Deus. Tá bom, você pode comer dos animais, mas espera aí, vamos tratar um negócio diferente com o sangue? A Bíblia está nos tratando o sangue como sinal, símbolo de vitalidade. Meu irmão, comer carne mal passado não é pecado. A turma está interpretando errado com força. Um ensino bíblico que nos é dado aqui, que nos é repetido no livro de Levítico, na lei do Senhor, explicando sobre o alimento, mas entenda que o Antigo Testamento é cruento. O Antigo Testamento trata com mandamentos que envolvem literal sacrifício. E o sangue dos animais era aspergido sobre o altar. O sangue era marcado como sinal da expiação. E toda esta lei cerimonial cessa em Cristo. Porque agora não mais sangue de animais, o sangue de Cristo foi derramado. Não precisamos mais de sacrifícios passageiros. De uma vez por todas Cristo fez. E agora então entendemos que o sangue nos traz a ideia de vida. A vida será derramada. Deus está dizendo, o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. E quando há pecado, sangue precisa ser derramado. Por isso eu requerei das mãos do homem todo sangue. Seja o sangue dos animais para serem ofertados como sacrifício, para a expiação do pecado, a expectativa do Messias que viria, seja o sangue do próprio homem que peca derramando sangue inocente, que é assassino contra o seu próximo. Deus está dizendo, das mãos do homem eu requererei o sangue. O homem tem que prestar contas a mim. Eu é que vou, por meio do sangue, expiar o seu pecado. Eu é que vou cobrar de você quando você derramar sangue inocente, sendo desobediente a mim. Eu sou o Senhor. Deus está firmando, bem firmado, o relacionamento de Deus com o homem. Meu irmão, se você não estudou mandato social, cultural, espiritual, fizemos aulas recentes aqui na igreja. Assista as aulas lá no YouTube, meu irmão. Lava uma louça lá ouvindo a gente, com essa voz chata na sua cabeça. São coisas que vão nutrir a tua vida e te ensinar a viver desde o princípio dos tempos. Deus está nos ensinando como viver. Então, Deus vai restabelecer essas coisas com Noé. E agora do verso 8 até o verso 19. A aliança de Deus com o homem, ela é reafirmada, ela é prontamente exposta. Como Deus se relacionará com o homem. Então, o nosso trecho último aí de leitura, pedir para a Mariana. Você lê para a gente, Mari, por favor? Verso 8 a 19, nosso último trecho, pensando sobre a aliança de Deus sendo firmada com o homem. É o 8, 19 ou de 1 a 19? Capítulo 9, do verso 8 a 19. Tá bom. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne, por águas de dilúvio, nem haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança, estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé, que sairão da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Meu irmão, afinal, após uma tarde chuvosa, um arco-íris no horizonte, é um lembrete na criação de Deus. E Deus dizendo: lembre-se da minha graça.
lembre-se da misericórdia. A falácia de Satanás apropriou-se do arco-íris. Tem coragem de pôr um adesivo de arco-íris no seu carro? Tem coragem, meu irmão? A irmã até passa batido às vezes. Tem coragem, meu irmão? Sair vestido para a rua com as cores do arco-íris? Satanás perverteu as coisas divinas. Lembre-se da graça, meu irmão. O arco-íris é para nós um sinal eterno, um memorial da graça. Porque Deus se esqueceria da graça? Quem é que se esquece, meu irmão? Nós é que nos esquecemos. Deus está dizendo, todas as vezes que virdes o sinal, eu me lembrarei da minha aliança. Deus está sendo generoso nos falando dessa forma. A aliança da graça, o pacto que foi feito com Adão para viver pela graça não foi revogado. Ele foi reafirmado em Noé. Ele foi reafirmado em Noé. Então, no final das contas, a história de Noé é para nós um anúncio da graça de Deus. É um anúncio da redenção divina que viria adiante e nós precisamos nos lembrar firmemente dessa verdade. Meu irmão, quantos animais entraram na arca de Moisés? A criança foi rápida aqui, ó. Moisés não fez arca não, meu irmão. Afinal, deixe-me só terminar aqui, eu tenho 5 minutinhos até as 11 ali, superintendente. Estamos aqui juntos, as crianças já voltaram. Bem rápido, só para não estendermos a próxima aula. Bênção e maldição em novas linhagens. Você vai ver agora a base para maldição e bênção na esfera ética lá em Caim e em Sem ou Sete. Você vai ver lá na cena de Noé bêbado e o seu filho Cã pondo-se de forma imprópria, pondo-se de forma sensual, não respeitando a nudez de seu pai. E seu pai vai condená-lo e vai condenar Canaã. Deus está nos mostrando ainda a bênção e a maldição em novas descendências. Aqueles que pela sensualidade desenvergonhada são amaldiçoados como Cã, aqueles que pela modéstia de Jafé e Sem são conduzidos agora em uma vida de nova moralidade. Você vai ver a continuidade de filhos de Deus, de descendentes do temor ao Senhor e daqueles que vão abandonar o temor de Deus nessa continuidade. Cã, pai de Canaã, é uma nova descendência para a inimizade. É aquele que vai trazer afora a má intenção do coração e vai assumir aí a descendência. Tira uma foto dessa tela, meu irmão, para você ler em casa esses textos que estão pequenininhos aqui, me perdoe por isso. Deixe-me falar rapidamente a você e relembrar alguns pontos que nós lemos. Primeiro deles, Noé hoje. Mateus 24, do verso 36 a 44, nos diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. O Senhor Jesus está pregando um sermão escatológico e no meio do sermão ele está dizendo: as pessoas viverão como viveram nos dias de Noé. Viverão se casando e se dando em casamento. E nos cabe pensar em julgo desigual. As pessoas viverão como melhor lhes parece. E lá nos dias de Noé, quando menos esperavam, veio o dilúvio. E nos dias de hoje, quando menos esperarem, voltará o Senhor Jesus. Jesus nos disse que a sua volta se dará de forma muito semelhante aos dias de Noé. Deus não destruirá, meu irmão, por inundação de novo. Mas o próprio Senhor Jesus, neste mesmo sermão, diz que as estrelas do céu cairão do firmamento. Os astros celestes se abrasarão, se desfarão. Deus há de desfazer o mundo e refazê-lo em nova criação. Lembra-se do juízo de Deus anunciado no dilúvio? Ainda há um juízo de Deus anunciado para os ímpios na volta de Cristo. Esse é um bom texto para você sentar com a família e conversar sobre Noé essa semana. Não ensinar seus filhos sobre Noé, somente sobre animaizinhos, ensiná-los sobre a volta de Cristo, sobre manter-se na descendência de Deus, como Noé temeu ao Senhor. É este o ensino que nós precisamos tirar do texto de Noé. Pedro vai nos dizer que o dilúvio é semelhante ao batismo. Olha meu argumento aqui para o batismo por aspersão. Quem foi imergido nas águas, morreu. Quem foi imergido, morreu. E Pedro está falando sim sobre
a forma como as águas purificaram o mundo, o batismo marca a santidade e purifica os crentes. Pedro está usando essa analogia. E a água choveu, hein, meu irmão? Lembre-se, batizamos com a água por cima. E esse é um argumento simbólico, claro, mas o texto, mais uma vez, está nos mostrando que o batismo para os crentes está nos distinguindo da vida de pecado, como o dilúvio fez separação de Noé na impiedade e dos homens que continuavam nas suas maldades. Afinal, meu irmão, vive a impureza num mundo caído. Para de citar Daniel. Todo mundo fala de Daniel na Babilônia o tempo todo. Noé é um desses caras. Noé é um desses caras para nos ensinar a viver num mundo tão terrível quanto sempre foi. Precisamos viver no temor de Deus, tal como a graça sustentou Noé no passado. E no final das contas, reafirme sua aliança com Deus, meu irmão. Ah, pastor, para mim só tem juízo. Tem graça. Deus, apesar do pecado, a despeito do pecado, vai reafirmar a aliança com os homens em Noé. Esperança para nós, meu irmão. Graça de Deus jamais cessa. Tá bom? Vamos lá? As classes vão apresentar